que você acha? Uma pessoa pode ou não ser dona do próprio corpo e interromper uma gestação? Já pensou sobre isso? Assunto pesado, assunto polêmico. E de todos os assuntos que nós já tratamos aqui, certamente, falar sobre aborto deve ser o assunto mais polêmico. E nos últimos dias ele tem levantado grandes questões. De vez em quando aparece uma notícia na mídia e ela rende por muitos meses, porque realmente ainda não é um assunto consumado na nossa sociedade. Hoje nós vamos falar do ponto de vista jurídico do aborto, a definição, e nós também falaremos sobre alguns pontos de vista dos dois lados, quem defende o aborto e quem é totalmente contra o aborto. Quer saber mais? Anota aí. O assunto do aborto, a respeito do aborto, ele é polêmico desde sempre, como eu falei na chamada. E quando eu ministro essa aula nas faculdades, no curso de graduação, sempre gera polêmica. Eu me lembro de alguns pontos que eu falei desse assunto em sala de aula, e eu me lembro de dos comentários, falando com os alunos, algumas pessoas se levantaram da sala de aula sem ter acontecido nada. Se mostraram irritadas com o assunto, visivelmente, e saíram. Por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas se irritam tanto com esse assunto? Porque, na verdade, sempre existem dois pontos de vista. O ponto de vista da gestante e o ponto de vista do feto, que biologicamente e legalmente já é tido como ser com vida. A questão é a seguinte: nós estamos num país plural, nós estamos num país com diversidade religiosa, filosófica, social, enfim, uma infinidade de conceitos num Brasil, e principalmente num Brasil moderno, que de um lado está avançando em alguns pontos e de outro numa sociedade conservadora que acabou entrando até no meio da política, esse assunto. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é importante que hoje nós verifiquemos tanto as questões relacionadas ao que a lei diz e quais são as motivações do legislador de punir ainda essas manobras. Vamos lá. O crime de aborto, que nós vamos tratar hoje, está descrito no artigo 124 do Código Penal. É chamado de autoaborto. Bom, pelo próprio nome você já deve imaginar. O que é autoaborto? Primeiro nós vamos falar o que é aborto. O aborto é a interrupção da gestação com a morte do feto. O aborto ele se concretiza com uma manobra que interrompa a gestação, sem a qual a gestação continuaria normalmente. Percebam, parece um pouco óbvio, mas pare e pense. Começa o problema já aí. Como provar que determinada pessoa abortou? Bom, são necessários dois elementos. São necessários dois pontos para você provar que alguém abortou. Primeiro, tem que provar que a pessoa estava grávida, que a mulher estava grávida. A gente fala a pessoa, fica um pouco aberto. Nós estamos falando estritamente da mulher, por motivos óbvios, né? Nós estamos falando aqui de uma filiação, de uma gestação, de questões biológicas, uma mulher que pode gerar um filho no próprio ventre. Então é necessário provar que uma mulher está grávida. E somado a isso, é necessário provar que houve uma manobra abortiva. Ou seja, prova a gestação e prova também que houve uma manobra abortiva. Dolosa, que a intenção da gestante, e aqui nós voltamos para o termo autoaborto, era praticar aborto em si mesmo. E aqui começam algumas das polêmicas, que nós não podemos deixar de dizer. A maioria das mulheres que muitas vezes são socorridas nos hospitais por tentarem fazer as manobras abortivas de forma clandestina, elas fazem de forma que acabam colocando em risco a própria vida. E aí a questão: o legislador teria a lei penal, a lei criminal,
a função de intrometer, de preservar a vida do feto? Eu não estou dizendo que sim e nem que não. Aqui não quero dizer minha opinião. Eu, como cristão que sou, eu tenho a minha opinião, eu acho que você já deve imaginar qual seja. Mas nós não devemos banalizar a discussão a respeito disso. O que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes é difícil de punir o crime, porque também é difícil de provar sequer que a mulher estava grávida. Nem todas as manobras abortivas geram a necessidade, por exemplo, de que a mulher vá ser atendida num pronto atendimento médico. Muitas das manobras abortivas, elas acabam sendo praticadas nos próprios banheiros das casas, com a ingestão de remédios, com a ingestão de chás e de várias outras questões que muitas vezes nós vemos alguns absurdos, como, por exemplo, a introdução de agulhas de tricô e várias coisas que acabam acabando ali com o sistema até reprodutivo da mulher. Muitas mulheres acabam, inclusive, perdendo a capacidade de gerar filhos após o aborto, tamanhos estragos que são gerados ali pela manobra abortiva. Mas outros são praticados às escuras. E quando eu falo outros, estou falando de muitos outros, de vários outros. E a pergunta é: como se punir alguém que você sequer soube que estava grávida? Ou se sabia, sequer sabe-se como ela interrompeu a gravidez e se ela que interrompeu. Percebe como é um pouco mais complexo? Quando nós tratamos dos conceitos do direito penal, digo nós porque nós estudamos o direito, não você que está ouvindo a respeito desse assunto pela primeira vez, talvez. Nós sempre prezamos, existem princípios que trazem o direito penal para agir exclusivamente quando os demais ramos do direito não são suficientes. E a pergunta é: o direito penal consegue inibir enquanto as manobras abortivas, por estar escrito como crime? Complicado. Qual que é a pena, Oscar? A pena é detenção de 1 a 3 anos. Eu vou repetir. A detenção de 1 a 3 anos. Uma pena irrisória. Oscar, então ninguém vai preso, ninguém vai para a cadeia por praticar aborto de si mesma? Não. Nem que seja condenada? Não. Ninguém vai preso. Então, o que nos parece é que, apesar do valor imensurável que a vida humana tenha, ainda que intrauterina, que veja, lembra que eu falei nos primeiros vídeos que o Código Penal ele sempre traz condutas criminosas para preservar um bem jurídico, um objeto jurídico. O estupro, objeto jurídico, é liberdade sexual. Cada pessoa pode dispor, se quiser, quanto quiser, do próprio corpo para fins sexuais. No homicídio, objeto jurídico é a vida. Extrauterina. No homicídio, a vida é extrauterina. Já no aborto, é a vida intrauterina. É aquele ser que já é reconhecido como ser vivo, como ser humano, e seu desenvolvimento ele é interrompido antes do nascimento. Oscar, se a criança é morta logo após, nós já falamos no vídeo anterior, se foi praticado pela mãe no estado puerperal, o crime é de infanticídio. E se qualquer outra pessoa não por essa motivação, até porque só a mãe que pode praticar, crime de homicídio. Então o aborto ele preserva a vida intrauterina. Então, quando nós falamos a respeito disso, geram questões que acabam chegando até o Supremo Tribunal Federal. Você se lembra da ADPF 54? Ação de descumprimento de preceito fundamental. A ADPF é uma das ações previstas na Constituição Federal para pegar uma lei, para pegar uma situação concreta e levar até o Supremo Tribunal Federal para ser discutido, dizendo, olha, existe uma Constituição Federal, existem princípios fundamentais e a situação concreta está aqui.
Como que nós podemos atribuir vida a um ser intrauterino que tem todo o funcionamento corporal, mas não tem massa encefálica? Oscar, mas é uma vida. E aí a gente vai se reportar ao conceito do encerramento da vida. Quando que a vida se encerra? Com o fim das atividades cerebrais. Você já deve ter ouvido falar isso. Olha, está respirando por máquinas, mas já teve morte cerebral. Já ouviu falar isso? Morte cerebral. Cessaram as atividades cerebrais. Bom, o cérebro ele comanda todo o corpo. Se o cérebro não pode mais comandar o funcionamento do corpo, todos os demais órgãos que estão funcionando, até para fins de doação de órgãos, que tem lei específica tratando disso, não há vida. Ora, se não há mais vida quando se encerram as atividades cerebrais, a pergunta é, havia vida dentro do útero? Um corpo perfeitamente formado, com o coração batendo, com os órgãos formados, sem massa encefálica. É exigível de uma mãe que ela continue uma gestação que ela tem certeza, por questões médicas, por questões comprovadas pela medicina, de que não há vida sem a massa encefálica. Então, as questões do aborto, a definição é até que relativamente tranquila. Mas eu queria trazer hoje para vocês uma reflexão sem dar nenhum parecer da minha parte. Espero que você tenha gostado. Nem todos os assuntos aqui são interessantes. Alguns são interessantes e tristes. Sabe por quê? Porque o direito, ele trata das tragédias humanas. O direito, ele só entra em ação quando, infelizmente, alguma tragédia social aconteceu. Seja na vida de uma pessoa, como, por exemplo, a interrupção de uma gestação, que, de certa forma, agride também a vítima, mas também quando é uma coletividade em jogo. Espero que você se inscreva no nosso canal, Prof. Oscar Júnior. E, além disso, eu quero que você, por favor, acione o sininho, porque você vai receber as notificações todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. E também, dá o seu like para eu saber que você está gostando dos vídeos. Compartilhe com os amigos e lembrando que todos os dias, às 20 horas, nós teremos vídeos novos. Segue também na rede social, nas minhas redes sociais. Tem o Instagram, tem o Facebook e, a partir dessa semana, eu tenho mais um canal, que é o Twitter, o @OscarCursos. Espero vocês. Até mais.